Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I Bom dia pessoal, bom dia, como estão vocês todos? Sejam todos bem-vindos, os de perto, os de longe, os de sempre, os novos, aqueles que estão pela primeira vez aí na nossa live talk. Os caras estão falando que é calmoço, a live do calmoço, diz que o pessoal está almoçando sempre com a live ligada na mesa. E é bom almoçar com você, é bom cozinhar com você. Algumas mulheres aí estão fazendo sempre o rango, na hora do rango deixa lá o celularzinho. Então, sejam todos bem-vindos novamente para Curitiba hoje. Hoje está nublado, tá uns 16 graus, 17, amanheceu friozinho hoje. E eu quero começar, hoje tem um convidado especial. A noite foi longa aqui em casa, a gente foi dormir 3h40 da manhã. Mas ontem a gente teve uma confraria de ministérios e Jesus estava sentado na mesa. Cara, que noite maravilhosa. Sabe o que é um sonho? Um sonho, eu estou realizando um sonho, entendeu? Pensa numa aliança apostólica ministerial voluntária. Sabe que uma aliança apostólica ministerial voluntária? Ou seja, o cara está aqui porque ele quer estar aqui, não porque ele é debaixo da placa da igreja, ou porque ele é da convenção, ou porque ele é não sei da onde. Não. Nós estamos reunindo uma vez por mês alguns amigos para uma confraria de ministérios, e ontem tinha ali uns 12 ministérios sentados em torno da mesa. Um é ministério da rádio, outro é ministério com mulheres, outro é ministério com surfistas, outro é ministério de louvor, outro é ministério de uma escola bíblica, e a gente compartilhava um pouco sobre os desafios atuais de você fazer igreja e você se reinventar num tempo onde tudo é muito incerto. E a comunhão estava fantástica, uma noite especial. E aí um dos convidados veio lá de Vitomarsum para sentar com a gente, e aí acabou ficando com a gente. Hoje já engatilhei ele vai estar com a live, e hoje a gente vai falar com Elder, que é o nosso campus pastor do campus do Ventura, né, do Shopping Ventura aqui em Curitiba. Então, antes dele entrar aqui, eu quero deixar uma palavra. E hoje a palavra para você é de Romanos 12. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. 126, tá? 6. Romanos 12, 6 diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ponto e vírgula. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Você sabia que a compreensão da graça que você tem impacta 100% da compreensão dos dons que você revela? O legalismo, ele tem uma característica. A lei tem uma característica. Dons não fazem sentido. Por isso que na lei as pessoas elas duvidam muito dos dons. Dom de cura, dom de profecia. Então a igreja histórica, você vai ver que a marca delas é que dom é um quadro pendurado na parede. Eles admiram, eles concordam, eles até acreditam, mas não recebem. Eles não caminham dentro do dom. Ele não, óbvio que tem todas as exceções, está tudo certo com isso, mas não é comum numa igreja histórica você ver a manifestação dos dons no meio do culto. Por quê? Porque aí eles taxaram inclusive de pentecostal, dizimaram dons a um tipo de igreja. Isso aí é pentecostal. Que pentecostal, mano? Isso aí é Romanos, isso é Coríntios, isso é Bíblia.
E a Bíblia não tem propriedade intelectual de uma placa de um tipo de igreja. Então, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção de fé. E eu quero perguntar para você, qual a importância e o impacto do ministério de profecia na tua casa, na tua vida? Eu tenho sido privilegiado com pessoas ao longo da minha vida, com pessoas do ministério profético que têm profetizado sobre minha casa, têm me encorajado a isso, tem sido um campo que a gente mete o pé na água e fala, cara, a gente precisa aprender mais sobre isso. Mas olha que interessante, eu quero trazer para você aqui uma compreensão sobre profecia que me ajudou muito. Primeiro o seguinte, a profecia no Antigo Testamento era o Espírito sobre o profeta. Então o profeta profetizava porque o Espírito estava sobre ele, mas o Espírito não estava sobre quem estava recebendo a palavra. O Espírito, as pessoas que estavam recebendo a palavra não tinham o Espírito Santo dentro delas. Por isso, a responsabilidade de um profeta era toda dele, de como ele falava e como ele era entendido. No Antigo Testamento, o ministério profético, o profeta ele tinha responsabilidade, ele tinha que suportar toda a responsabilidade de falar e a responsabilidade de quem estava ouvindo. Agora, no Novo Testamento, hoje, mediante a graça de Jesus revelada a nós, se você entende graça, se você entende esse terceiro tempo depois da cruz, hoje a responsabilidade da profecia não é sobre quem está falando, a responsabilidade é sobre quem está ouvindo. Por isso, você não precisa ter medo de um profeta falso, de um profeta enviado das trevas, de um profeta que é adivinho e o diabo usa para confundir a igreja. Não, hoje o ministério profético, na verdade, a responsabilidade está sobre os ouvintes. Então a gente tem que ensinar mais as pessoas a receberem a profecia do que a gente ensinar alguém a dar a profecia. Ou seja, esse texto está dizendo assim, se profecia, seja medida a proporção de fé, seja segundo a proporção de fé, ou seja, não limite, não fique controlando, não pode profetizar, não deixa profetizar, não, é muita gente profetizando, não, seja só 3 profetas, não, profetize à vontade. A questão que o risco da profecia hoje não é sobre a inverdade que está sendo falada, mas a incapacidade de discernimento de quem está sendo ouvido. Então a gente precisa ensinar o povo de Deus, o corpo de Cristo, a receber uma profecia discernindo pelo Espírito na palavra. Se essa profecia que você está ouvindo, que o profeta está vindo na tua casa e dizendo, é assim diz o Senhor, tal. Alguns já são assim, isso já é meio coisa do passado. Hoje em dia os profetas eles já estão mais... veja bem, porque nós temos sentido, que nós temos percebido, que nós temos falado, um gerúndio total, mas na verdade eles tentam de todo jeito. A profecia ela se tornou um gatilho mental, onde alguém domina sobre outro alguém, em várias circunstâncias. Muitas pessoas usam da profecia, do dom de profecia, para dominar e gerar pressão, colocar pressão na vida dos outros. Dá no meio de um profeta desse, tira ele da tua casa, manda ele catar coquinho e fala, aqui não. Não, porque eu tô vendo, que tô sentindo que o Espírito está te falando. Irmão, o profeta ele primeiro precisa entender debaixo de que lentes ele está profetizando. Normalmente, quem profetiza a profetada, quem inventa a profecia, normalmente ele está expondo uma coisa que está dentro dele. Então, a partir daquilo que ele carrega, é o jeito que ele enxerga em você. Só que, beleza, esse é um tipo do profeta. O profeta manco, o profeta da terra, o profeta malandro. Tem vários. Só que existe o profeta de Deus. Que pode ser um pai, pode ser um professor, pode ser um cara na rua, pode ser... Eu nunca vou me esquecer do dia que eu estava em Lisboa e preguei 4 dias lá na comunidade de Lisboa. Aí o pastor pegou eu, minha mãe e a Aline e foi levar no centro de Lisboa para a gente conhecer um pouco. Só que, claro, eu estava em território europeu pregando graça e aí você percebe que a igreja ela
ela respeita, mas não engole 100% o que você falou. E aí na época ali eu até pensei, bom, não sei se o pessoal creu, o pastor me deixou muito à vontade, o pastor Nuno é um cara que eu admiro muito. E aí a gente entrou num restaurante que tinha umas 150 pessoas, 200 pessoas. E aí a última mesa que estava vazia era a mesa assim, tipo lá dentro do restaurante, perto da cozinha, do lado do balcão de bebidas, num canto assim. E a gente entrou lá, era um restaurante brasileiro dentro de Lisboa. E quando eu sentei, um cara ele levantou, veio até minha mesa. Tava eu, o pastor, a minha mãe e a Aline. E ele chegou para mim e falou assim: é só o começo de você nessa terra. O mistério que Deus tem com você nessa terra é muito grande. Esse cara nunca me viu na vida. Esse cara não sabia que eu era pastor. Esse cara não sabia que eu estava em Lisboa fazendo uma agenda de pregação, onde a igreja me levou do Brasil para lá para pregar. E aí você percebe e fala, cara, é muita coisa para o cara acertar desse jeito. Então, a profecia ela precisa estar baseada numa palavra. Está escrito aonde isso? Não existe profecia. Quando você recebe uma profecia de WhatsApp, entenda que essa profecia pode estar falando porque é o juízo de Deus sobre a terra, porque Deus está levantando o juízo sobre São Paulo, Deus está não sei o que, abrindo as comportas sobre o Paraná. E aí, no final de tudo isso, a pergunta é, tá, mas está escrito o que sobre isso? Está escrito aonde isso? Toda profecia tem uma origem na Escritura. Uma profecia que não tem uma origem, uma base na Escritura, ela não procede. Então, entenda que a responsabilidade de uma profecia não é você julgar se o cara está certo ou errado falando, mas é você entender se você tem maturidade ou não para discernir o que você está ouvindo. Gere na sua congregação, na tua igreja, uma cultura de profecia onde as pessoas elas assumem riscos de falar coisas que são humanas, são terrenas, Deus não falou nada disso. Porque no meio da profecia a gente vai errar falando. Você fala metade do que Deus falou, a outra metade você fala o que você pensa sobre isso. Mas isso é natural, isso não é falsidade, isso não é mentira. A questão é que se a gente acha que tudo que eu falei não vai, se a metade só se cumpriu, a outra metade é de mim, qual o problema da outra metade ser de mim? Aonde que está a infração nisso? Só a questão é que a metade acontece, a outra metade talvez não vai acontecer aquilo que você profetizou. Então, é muito importante isso. Essa semana, bom, não vou falar esse testemunho porque está muito fresco ainda, mas é isso aí. Então, pegaram aí? Pegaram? Profetize. E profetizar tem a maturidade de você receber uma profecia. E não tenha medo de trancar o ouvido e não receber. Estou aqui com o pastor Helder. Fala, Cal. E Como é aí, que tá, pastor? mano? Paz de Cristo, tudo bem? Paz, tudo ótimo, graças a Deus. Privilégio estar com você aqui. Muito bom, cara. Obrigado por você topar em cima da hora. A gente começou essa semana já numa jornada aqui com alguns pastores da casa. Ciro estreou. Aí veio o Léo Pimpão ontem, a Aline na terça, o Léo Pimpão ontem e hoje você. E você é um cara que eu vou te apresentar rapidamente, mas o Helder é um cara que a vida nos apresentou. Era pastor de jovens de uma igreja, uma congregação quadrangular. Na época, o meu cunhado da Alemanha, o Charles, teve uma grande aproximação. Você se tornou um cara muito próximo e amigo dele. E o Charles, na hora de ir embora, foi para a Alemanha. O Helder falou: e aí, Charles, quem que você me recomenda que eu deveria chegar mais próximo, andar junto? Aí o Charles falou: ó, cara, é o Cal. Daí ele falou: não, pelo amor de Deus, Cal é difícil, Cal é não sei o quê. E todos os preconceitos de um cara lá do sítio cercado afloraram e não teve escolha. Mas esse é mais um dos caras que me odiavam antes de me conhecer, ou melhor, me amavam tanto que chegava ao ponto de talvez dar até raiva. Amor de ex, né? Eu sempre falo que é amor de ex. Na mesma dimensão que ama, consegue odiar também.
Mas isso é bem normal na minha vida. Várias pessoas são assim. Eu percebo a raiva deles no amor deles, né? No amor, talvez, que eles gostariam de ter mais, ser mais correspondido ainda, ou ter mais tempo próximo, mais perto, mas no final eles não conseguem. E assim começou a nossa aproximação. Várias vezes o Elder parava aqui, o carro na frente do meu portão, 11 horas da noite, e me ligava falando: você tá onde? Ah, tô em casa, né? Onde que eu vou estar 11 horas da noite? Aí ele falou: então abre o portão que eu tô aqui na frente. Então ele era ligeiro, era o cara ligeiro, ele não marcava nada, ele só aparecia aqui e me enquadrava. E o fruto disso foi que muitas madrugadas a gente entrou adentro na cozinha e ele andava em círculos que nem um cachorro louco de não absorver algumas coisas. E num processo muito bonito, faz quantos anos isso? Acho que a gente já está aí Acho que 7 anos já se correspondendo assim. No final das contas, ele acabou ingressando à igreja no cinema, sendo rebelde na sua comunidade local, como taxaram ele. Mas depois ele acabou conhecendo toda a minha família, tendo o privilégio de ir para a Alemanha. E ele vai contar um pouco, talvez, do impacto social da vida dele que uma igreja teve, né? A INC é uma igreja que, para alguns, ela é muito amada, mas para outros ela é muito criticada e rejeitada, no sentido de ser resistida. Ah, mas para que inglês na igreja? Para que ficar fazendo post em inglês? Para que ficar cantando as músicas aí que não é Fernandinho, que não é Trazendo a Arca, nem Davi Sasser? As pessoas têm alguns preconceitos contra a INC, porque na verdade não entendem o que está por trás da INC. Mas você é uma das provas assim, do quanto uma igreja tocou você não só espiritualmente, mas tocou na estrutura de família, tocou na visão de mundo. E se puder, coloque no 4G ali, que eu acho que a imagem para o pessoal está bem distorcida. Não dá para ver que teus olhos são verdes. melhorou? Vamos ver agora. Agora já está voltando, está melhorando. Agora já. Melhorou? Mas isso aí, Helder. Conta um pouco pra gente de onde você veio, aonde você está e para onde você está indo, como Jesus entrou na tua história e o quanto você tá vivendo intensamente hoje. Amém, cara. Amém. Primeiro agradecer por estar participando aqui. De fato, tuas lives aí das 11 horas, elas revolucionaram o Instagram, né? A gente sabe que hoje você abre ali o Instagram, tem 10, 20 lives acontecendo, mas eu percebo que se tem uma live que eu sei que eu posso entrar, que eu não vou perder meu tempo, é quando você tá ali com alguém. Primeiro porque você é interessante, cara. Tem um mistério contigo, porque você é o cara que eu mais escuto nos últimos 6 anos e não cansa, entendeu? Você tem uma habilidade, uma capacidade de não ser repetitivo. Sempre tem um questionamento novo, uma pergunta nova, uma revelação nova. Então, só de ouvir você falar só esse começo aí já vale a pena a gente participar. E aí, quando você traz uma pessoa de fora para acrescentar, faz com que seja muito mais significativo, né? A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 3, capítulo 3, que nós somos cartas vivas, escritas por Deus, lidas por todos os homens. E toda vez que você traz uma pessoa para fazer uma live com você e ela começa a contar a história dela, é como se Deus ele estivesse abrindo uma carta e essa carta ela começa a ser lida para nós, para quem está assistindo. E é interessante isso porque você percebe que às vezes pessoas que não tinham notoriedade, pessoas que você às vezes é até famosa, mas você conhecia apenas de distância, ela começa a abrir o coração, começa a contar a história dela e você começa a ver detalhes dentro da história dela que Deus ele fala com você. Por quê? Porque ela é uma carta viva. Então, a gente que é pastor, muitas vezes você quer fazer uma pregação, né, com uma boa exegese, com toda a estrutura teológica perfeita, e no final você acaba percebendo que, no final das contas, você está sempre falando a mesma coisa. Então, poxa, mas eu preparei aquela mensagem, mas no final parece que eu sempre estou falando a mesma coisa, porque na realidade nós não temos uma mensagem, nós somos essa mensagem. E toda vez que você traz alguém aqui para compartilhar sobre a vida, sobre aquilo que crê, a gente lê uma carta nova todos os dias. Então, cara, mais uma vez,
você saiu na frente, fazendo algo totalmente diferente e é um privilégio estar com você aqui. Sobre o que você falou do Charles ali, é legal que eu comparo o Charles e você, tipo, Jesus, assim, quando os apóstolos estavam com Jesus, e aí Jesus, ele fala assim, ó, eu tô indo. Os caras, não, mas como assim você tá indo? Eles, não, mas fica tranquilo, eu tô indo, mas eu vou enviar o Consolador. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu conheci o Charles no final de 2013, e foi interessante que ele foi ministrar num retiro de jovens que a gente tinha, e quando ele entrou no salão, que eu estava ministrando lá na frente, louvor, e quando ele entrou no salão com a banda, o Espírito Santo falou no meu coração bem forte, falou, cola nesse cara, porque eu vou transformar a tua vida através dele. E tipo assim, eu fiquei meio chocado, assim, sabe? Foi no meio da ministração, assim, eu vi ele entrando e o Espírito Santo falou isso pra mim. E é legal que depois, no final, quando eu fui conversar com ele, ele falou, cara, o Espírito Santo falou a mesma coisa pra mim. Quando eu te vi, ele falou que era pra eu colar você, porque tinha algum mistério ali. Só que foi tão poderoso que, assim, isso foi no final de 2013 e em 3 semanas ele estava indo embora para a Alemanha. E literalmente todos os dias a gente se encontrou e ele trouxe uma revolução muito grande, assim, para minha mente. Foi a primeira vez, Cal, na minha vida. Eu me converti com 11 anos, depois eu vou contar a história, eu me converti com 11 anos e foi a primeira vez, com 26 anos de idade, que eu ouvi falar sobre propósito. Eu nunca tinha ouvido falar sobre propósito, só para você ter uma ideia, nem na palavra. Como assim? Tem um propósito? Eu tenho um propósito? O que é propósito? Sabe? Então aquilo ali foi bugando a minha cabeça e quando ele foi embora, ele falou, cara, eu sugiro para você andar com o Cal, com meu cunhado, ir para a igreja no cinema. Eu falei, não, cara, não, esse negócio de igreja no cinema, de Cal aí, não curto, o bicho é muito mala, alemãozão, do Água Verde. Crente de verdade tem que ser pobre, crente de verdade tem que ser raiz, esses caras aí que anda de Citroën na época, lembra que você tinha um Citroën? Crente de verdade é Passat velho que tem que empurrar. Por E, amor de Jesus. e aquela época, cara, eu percebi uma coisa, cara, que eu compartilho até hoje com as pessoas. O pobre, ele tem muito mais preconceito com o rico do que o rico contra o pobre. Isso é uma coisa que quando eu entendi isso, cara, eu falei, cara, eu sempre achava que os ricos tinham preconceito comigo, mas na verdade eu tinha mais preconceito com eles. Eu sempre associava, se o cara tinha dinheiro, ele não podia ser homem de Deus, ele amava o dinheiro, ele vivia para o dinheiro, até o dia que eu descobri que você pode ter todo o dinheiro do mundo sem o dinheiro ter o seu coração. Mas em contrapartida tem pessoas que elas não têm dinheiro, mas o dinheiro tem elas. Então aquilo ali para mim foi um tapa na cara quando o Charles falou aquilo. E aí quando eu comecei a vir aqui na tua casa e aí você começou a pregar umas coisas que eu falava, cara, não pode ser verdade isso, não pode ser verdade porque se isso que ele está falando é verdade, então todas as coisas que não apenas eu aprendi, mas que eu ensinava, elas estavam erradas. E aí entrou uma crise muito grande no meu coração, porque por um lado, eu era um cara muito bem intencionado, que queria amadurecer na fé e fluir naquilo que Deus estava trazendo para o meu tempo, mas por outro lado, é um impacto muito grande, cara, você olhar para trás e falar, cara, eu não posso estar errado todo esse tempo. Porque atrás de mim tinha uma igreja, atrás de mim tinham dezenas de pessoas, cara, que eles andavam de acordo com aquilo que eu ensinava, com aquilo que eu pregava. Então, por isso que hoje eu percebo que muitas pessoas elas resistem à mensagem do evangelho, porque se ela concordar hoje com o que a gente está pregando, ela vai ter que reconhecer que ela estava equivocada no que ela ensinou até então. Então você pensa, se para mim, que estava numa igreja de 200 pessoas, já foi difícil, imagina para um cara que está sobre 1.000, que está sobre 10.000. Imagina um cara que está no Instagram aí sobre 1 milhão, e ele tem que olhar e falar, cara, eu falei mal dos caras a vida inteira, mas hoje eu creio assim. Então o cara ele tem que ter uma maturidade muito grande, ele tem que ser muito quebrantado para ele poder chegar e assumir que de fato estava equivocado, cara, e tá tudo certo, não tem problema. Aquele tempo eu pensava assim, hoje eu penso diferente, né? Não existe nada errado com isso e a gente às vezes se amarra tanto no orgulho de querer se abraçar no antigo que aí você não se abre para o novo que Deus quer fazer na tua vida. Então o vinho novo ele precisa de odres novos para ser derramado, né? Só que o odre velho é aquele velho conhecimento, aquela velha perspectiva, são os preconceitos, que enquanto você não consegue abrir mão dele, você não consegue receber aquilo que é novo. Então, basicamente foi assim que eu conheci a Inc. E uma coisa que eu percebo, Cal, é que tudo aquilo que a gente não consegue definir na nossa cabeça, a gente rejeita.
E você é um cara que é muito difícil te definir. Não dá para saber, às vezes você olha, pô, o cara parece metido, mas daqui a pouco ele é tão querido, daqui a pouco... E aí quando você não define, você rejeita. E para mim o que fez a maior diferença na época, que bugou minha cabeça, é que eu olhava e falava, cara, as pessoas que eu concordo na teologia são pessoas que quando eu conheço elas na intimidade, no relacionamento, são pessoas que eu falo, cara, não faz sentido. O que o cara tá falando não faz sentido com a vida que ele leva. E você era o contrário. Eu não concordava com o que você pregava, mas por outro lado eu via fruto. E eu uso uma frase que ela é um trocadilho, mas é bem real, que onde há fruto, não há argumento. Porque eu olhava para a tua vida e eu só via fruto. Eu só via fruto. Eu olhava para a tua vida, eu olhava para as pessoas que você liderava, Marcelo, na época, as pessoas que andavam com você, Thales, toda essa galera, eu falava, mano, os caras, eles são crentes, eles são homens de Deus. E aquilo que me fez me aproximar, muito mais daquilo que você pregava, mas daquilo que você carregava. E foi um processo muito difícil, porque, como eu te falei, tive que abrir mão de muita coisa velha para o novo. Mas, cara, eu tenho vivido os últimos 6 melhores anos da minha vida. E quando a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, eu sou uma prova real disso. Nem nos meus melhores sonhos, assim, eu conseguia imaginar uma vida tão incrível e tão plena igual eu tenho hoje. Como é que Jesus entrou nessa história? É uma boa história. Os meus avós, por parte de mãe, eles já eram crentes. Meu avô era crente da Assembleia de Deus, um cara bem assíduo mesmo. Eu não lembro exatamente se ele era pastor, presbítero, mas ele era um cara muito influente na igreja. Então, todos os meus tios, eles foram criados na igreja, só que o meu avô, ele morreu muito cedo, e aí minha avó acabou ficando com 11 filhos, né, para criar. E minha mãe, ela cresceu nesse ambiente, mas quando a gente tinha, quando ela tinha ali por volta de 21, 22 anos, ela ficou grávida de mim num relacionamento casual. E nisso ficou uma situação desconfortável com a minha avó, porque minha avó era uma pessoa muito rígida, muito rigorosa em relação a isso, e minha mãe teve que sair de casa. Nessa que ela teve que sair de casa, ela passou por várias situações muito complicadas, ela teve que morar com uma pessoa que essa pessoa fazia trabalho de macumba, ia para cachoeira, para cemitério, minha mãe tinha que ir junto ajudar ela, e minha mãe morava lá, trabalhava para ela, simplesmente para poder tá ali e ter comida para gente. E nesse período minha mãe sofreu muito, essa mulher, ela queria que minha mãe me desse para ela, não sei se queria me consagrar para alguma coisa, enfim, não lembro os detalhes, e nisso minha mãe falou que não, e ela fugiu. No que minha mãe fugiu da casa dessa mulher, ela fez um trabalho para minha mãe, que minha mãe ficou 3 meses sem conseguir andar. Os pés dela encheu de ferida e ela não conseguia nem levantar da cama. Então, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela temia Deus, só que em contrapartida, Cal, ela se sentia indigna, porque ela teve um filho fora do casamento e tal, então ela ficava naquele negócio, putz, eu não sou digna de estar na igreja, enfim, de levar uma vida com Cristo. E nisso foi passando o tempo, minha mãe fumava muito e eu lembro, desde de criança, eu falava, mãe, você precisa parar de fumar, você precisa parar de fumar. Era interessante que às vezes eu achava a carteira de cigarro dela e eu escondia e jogava em cima do guarda-roupa para ela não fumar mais. E uma vez ela subiu, ela vinha em cima do guarda-roupa, tinha, sei lá, umas 20 carteiras de cigarro, pensa no bicho que apanhou depois, né? Porque não adiantava, ela ia lá e comprava outra, mas era uma coisa que eu pedia muito para ela, não sei porquê, na época, não lembro. Só sei que um dia ela falou assim, filho, um dia a mãe vai parar de fumar e o dia que a mãe parar de fumar a gente vai para a igreja. Porque ela tinha esse pensamento, enquanto eu fumar, eu não posso ir para a igreja, né? Pensamento que ainda hoje muitas pessoas têm e que ele é totalmente destrutivo, né? E eu lembro que no meu aniversário de 11 anos de idade, 4 de agosto de 1999, minha mãe chegou para mim e falou assim, ó, a partir de hoje eu não coloco mais um cigarro na boca e a gente vai para a igreja. E, cara, é interessante, assim, né? Tem pessoas que vão pra clínica, pessoas começam a mascar chicletes, e minha mãe não, cara. O dia que ela falou que ela não colocaria mais cigarro na boca, ela nunca mais pôs. E foi muito doido, assim, porque no primeiro dia que a gente foi pra igreja, aí fez a oração de quem queria aceitar Jesus e tal, tava eu e minha mãe. Aí minha mãe foi, eu falei, vamos junto, né? Vamos, já que eu tô aqui, não vou ficar no banco. E eu peguei, fui, entreguei minha vida para Jesus. Cara, e ali, Cal, aconteceu uma coisa sobrenatural, cara. A pastora, na época,
ela veio e orou pela gente, e no que ela começou a orar por mim, ela não conseguia orar mais, ela só chorava. Primeira vez que eu tava na igreja, ela chorava, 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 chorava. E eu, mano, 11 anos de idade, nunca tinha frequentado igreja, tipo, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, sabe? E naquele dia ela pegou e me entregou uma palavra profética, que ela falou: "Ó, eu não te conheço, mas Deus está me mostrando que ele vai te usar nas nações. Eu via você pregando para uma multidão." E, cara, e começou a falar um monte de coisa que na época eu não entendi nada, sabe? Só que alguma coisa aconteceu no meu corpo, alguma coisa aconteceu naquele dia. A gente começou a frequentar aquela igreja e passou menos de um mês depois, numa outra oração, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E, cara, foi assim, muito poderoso. Isso mexeu com o meu corpo. O meu corpo ele foi anestesiado, eu comecei a falar em línguas com 11 anos de idade. E desde então, cara, coisas sobrenaturais foram acontecendo na minha vida, assim, sabe? Eu comecei a aprender a tocar bateria sozinho, tocar violão, ministrar louvor. E com 12 anos, eu fiz minha primeira pregação. Com 12 anos de idade, eu comecei a pregar na igreja. E eu me apaixonei pelas escrituras, assim, sabe? Para mim, era a coisa mais gostosa do mundo ler a Bíblia nessa idade. Com 12 anos mesmo, eu aprendi a cantar uma música que falava o nome de todos os livros da Bíblia. Então, eu sei, desde os 12 anos de idade, todos os livros da Bíblia, sei cantar, sei onde fica. Sempre ganhava os campeonatos lá de gincana de Bíblia. E ali, para mim, foi onde eu tive o encontro com a graça, que hoje eu entendo que é a graça, né? Que a graça, ela nada mais é do que o poder de Deus habitando na vida do homem. Porque a partir daquele momento, eu comecei a viver algumas coisas que, dentro da minha realidade familiar, que eu cresci sem pai. Então, um dia o Espírito Santo chegou para mim e falou assim: ó, você cresceu sem um pai humano, mas eu vou te ensinar a paternidade porque eu sou seu pai. E é interessante que desde de muito novo eu pastoreava pais, eu pastoreava, eu ensinava sobre paternidade para pessoas, homens que já tinham filhos e eu não tinha. Porque eu nunca senti falta de pai. Primeiro porque minha mãe, ela sempre supriu. E segundo, Cal, porque eu literalmente, cara, eu fui adotado por Deus, assim, sabe? Eu não sei explicar, assim, mas Deus, ele foi meu pai, literalmente falando. Não tô dizendo só de maneira mística, mas literalmente, cara, tudo que eu precisava aprender que um pai ensinava para o filho, Deus, ele foi me ensinando. Então, esse foi o meu encontro com Jesus. Foi um encontro muito poderoso. Primeira vez que eu pisei na igreja, recebi uma palavra profética e desde então, aquela palavra, ela continua me guiando. Cara, o teu testemunho é tão fantástico porque você cresceu na região periférica da cidade, você é típico, uma pessoa comum de uma cultura de um país terceiro mundo, né? Cultura brasileira, né? Você está mais pro lado da massa do que para a exceção das pessoas. É a família disfuncional, é a mãe que era solteira, a mãe que era diarista e levava o filho pro trampo junto, cresceu, sei lá, tomando o Todd na sala do sofá da casa do patrão assistindo a Disney. No meio de tudo isso aí, é a realidade presente de muitas mulheres hoje, né? Que daí, no fundo, justifica o filho que virou isso, o outro que virou aquilo, o outro que fuma aquilo, o outro que rouba aquilo. E a gente sabe que pobreza, a gente não consegue curar trazendo uma coisa para a pessoa. A gente não consegue curar uma pessoa pobre dando para ela uma casa própria. Porque daí vai voltar depois de 3 anos ali, a casa já está abandonada, quebrada. E aí eu sempre digo, né? Se uma coisa fosse suficiente para mudar a vida das pessoas, o governo já supria a demanda. Só que o fato é que a gente não consegue mudar a vida das pessoas dando coisas para elas. Porque a pobreza, ela é 100% emocional. As pessoas são emocionalmente pobres. Eu falava aqui numa live uns dias atrás, que é impressionante. Quando você vai nos países desenvolvidos, você vai encontrar que o brasileiro, que sempre foi pobre aqui no Brasil, quando ele consegue morar num país desenvolvido, você vai perceber que ele continua sendo pobre naquele país. Ele usa o carro mais velho, ele continua pegando a geladeira da rua, Isso aí. porque ele acha que tipo, isso é vantagem. Cara, eu achei na rua esse sofá, entendeu? Daí você fala, sério, cara, mas que pena, quantos anos você mora aqui? Não, 15 anos já. Eu falo, cara, 15 anos você mora nos Estados Unidos e continua pegando sofá na rua. Por quê? Porque a pobreza foi junto com o cara, né?
E você é um cara que eu assisti, assim, teu nível de pobreza foi caindo, a tal ponto que você é um cara que é mais rico do que um monte de gente que tem dinheiro hoje, né? Uhum. Hoje você conseguiu pegar uma curva de inflexão na tua vida, que você chegou numa equação que você entendeu riqueza. Riqueza não é quanto eu posso ter, é quanto eu não preciso ter, né? A Boa. riqueza é teu nível de você entender assim, cara, para que que eu... É aquela história que o cara fala assim, pô, cara, por que que você não compra uma casa maior? Ele fala, para quê? Ah, para ter teus amigos. Mas para quê? Não, porque daí teus amigos você pode ter um barco. Não, mas para quê? Para você ir lá pescar com teus amigos. Daí no final o cara fala, então, mas eu já tô pescando aqui. É Ele isso aí. tava falando com o cara, com o próprio pescador, né? E às vezes a gente dá aquele rolê todo para chegar no que a gente já podia ter lá no começo. É. E você é o cara que cresceu no sítio cercado, você cresceu sendo funcionário, cresceu sem faculdade, cresceu achando que a casa própria era o grande sonho e, cara, agora eu sou alguém porque eu tenho um apartamento. E no final você foi desempobrecendo à medida que, na verdade, você foi até perdendo algumas ambições. Bem, As ambições que talvez te escravizariam, hoje são as ambições que você pisa em cima e fala, não, eu tenho um apartamento que é tão meu que eu coloco ele para alugar, né? Eu moro de aluguel, você morava de aluguel, ainda tendo um apartamento próprio. Por bem. quê? Porque você chegou a ter clareza sobre investimentos, você chegou a ter ações na bolsa, você é o cara que deve ter Bitcoin, porque só que você não fez faculdade para isso. Você não. Como é que esse impacto de uma igreja ou da cultura do cristianismo ou dos qual foi a chave que você conseguiu eliminar níveis de pobreza emocional? Cara, isso é muito poderoso, muito poderoso. Para quem está assistindo a gente, se passa por isso, cara, se você conseguir destravar isso na sua cabeça, tua vida ela vai mudar 180 graus. Eu não tenho nem explicação, é só quem conhece mesmo a nossa história que consegue entender a dimensão disso. Para mim, a chave principal, Cal, é o seguinte: existe um texto em Provérbios capítulo 25 que ele diz assim, que a glória de Deus é esconder certos conhecimentos e a glória dos homens é encontrá-los. Algumas versões diz que a glória de Deus é esconder os tesouros e dos homens desvendá-los. Aí eu te pergunto, onde que Deus escondeu o conhecimento? Onde que Deus escondeu o tesouro? Está embaixo da terra? Está no oceano? Está no céu? Não, não. Deus ele escondeu o tesouro dentro de pessoas. Então, a glória de Deus foi o quê? Foi colocar tesouros, conhecimentos dentro de pessoas. Ele distribuiu dentro das pessoas. E a nossa glória é encontrar. Quando eu entendi isso, Carl, eu descobri que tudo aquilo que eu precisava e tudo aquilo que era necessário para transformar minha vida estava em pessoas. Porque aí a gente tenta falar assim, não, cara, eu não preciso de pessoas, eu preciso de Deus. Só que sabe o que Deus disse? E eu decidi habitar em pessoas. Então, se você precisa de Deus, você precisa de pessoas. Não tem como você fugir disso. Então, para mim, e é uma coisa que eu falo até hoje, esse dia eu estava conversando com o pessoal da Por Amor, a igreja do Vitor, eu estava fazendo um Zoom com eles lá, e um dos meninos me perguntou, cara, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa hoje que está iniciando a vida, 20 anos, 25 anos, qual que é o conselho que você daria? Eu falei, cara, escolha a dedo as pessoas que você vai se relacionar. Porque os teus relacionamentos hoje, isso, cara, é extremamente importante. É a coisa mais importante que eu tenho para falar. Os teus relacionamentos hoje, eles vão definir onde você vai estar daqui 5 anos. Os teus relacionamentos hoje, eles vão definir qual vai ser a sua vida daqui 10 anos. E para mim, a chave principal, cara, é os relacionamentos. São os relacionamentos, não tem como. Porque é o seguinte, eu cresci numa realidade, só para você ter uma ideia, ano passado eu estava com o pessoal lá no Bible College, eu estava conversando com os alunos e eu comecei a contar, falar o nome de cada um dos meus amigos, dos meus conhecidos, que eles morreram antes dos 20 anos de idade. Só de nome, eu lembrei de uns 20. Então você pensa, na realidade que eu cresci, Cal, só de você chegar a 20 anos de idade vivo, você já está bem. Aí, se você chega com 20 anos vivo e terminou o ensino médio, cara, você já é top 10%, entendeu? E aí, você tá vivo, terminou o ensino médio, é crente, casou
e ainda tá trabalhando na Bosch, meu Deus, eu era o 1% mais top que tinha na região. Então, o que que acontece? Para mim, cara, eu cheguei no auge, entendeu? Para mim, aquilo ali é a vida, tô no auge, daqui é só para glória, né? Sou o desbravador dos sete mares. Então, aquilo ali para mim era a vida, aquilo ali era a realidade. E para mim, tudo que era fora daquilo ali não era cristianismo, não era evangelho, estava errado. E eu lembro que quando eu comecei a conversar com o Charles, isso em dezembro de 2013, ele falou para mim, cara, ano que vem você vai estar comigo na Alemanha. E eu tirei sarro dele. Falei, cara, você tá de sacanagem. O lugar mais longe que eu fui até hoje é Colombo, que dá 40 quilômetros aqui de casa. O que você tá falando de Alemanha? Não tem dinheiro nem para, sabe? E ele falou, não, você vai estar comigo no final do ano. E uma das coisas que você falou no começo, ali da Inc., e eu sou prova disso, é que eu sou um dos caras que eu não gostava de ir na Inc. Por quê? Justamente por causa da cultura. Fala, mano, o que esses caras estão se alugando, cara? A gente tá no Brasil, vamos ficar cantando música em inglês, tudo termo em inglês. Fala, cara, isso é uma palhaçada. Mas, cara, uma coisa que eu descobri, cara, é que tudo aquilo que você não sabe, você acha que é desnecessário e aquilo te ofende. Presta atenção nisso. Tudo aquilo que você desconhece te ofende. Então, por exemplo, eu estudo e eu gosto de criptomoeda. Quando eu vou conversar com um amigo meu que não estuda e não gosta, ele se sente ofendido. Ele já vira o rosto, assim, ele fala, mas cuidado, isso aí é pirâmide e tal, ofende ele. Até o dia que ele começa a estudar, ele começa a conhecer, e daí ele até esquece que ele era ofendido com aquilo. E a cultura da Inc, ela me ofendia, cara. O inglês me ofendia. Por quê? Porque, mano, eu vinha de um lugar onde até português a gente tinha dificuldade de falar. Então, falou, cara, eu tô me sentindo muito mal. eu tô me sentindo... eu tô me sentindo muito mal. Comprava brusia, falava problema. Falava, cara, eu já tô me sentindo mal por causa da roupa que eu uso, eu já tô me sentindo mal porque eu já tô em outro bairro, e agora os caras iam me falar inglês. Então, isso me ofendia. Até que, olha só o que aconteceu comigo. Em julho de 2014, teve um History Makers lá na chácara, na Leão de Judá. E para quem não sabe, History Makers é tipo um retiro de uma semana que fala sobre propósito, sobre projeto de vida e tudo mais. E até então, Carl, eu não tinha decidido ir para a Inc. Por quê? Porque eu vinha de uma igreja pentecostal, que ela é uma igreja tradicional. E quando eu saí de lá, o pessoal falou para mim, falou, cara, você pode ir para qualquer igreja, só não vai para a igreja no cinema. Porque aquele Carl é isso, aquele outro e tal. Então, eu fiquei meio... eu fiquei meio com medo do que as pessoas iam falar de mim. Então, eu queria andar com você, mas não queria fazer parte da tua igreja, entendeu? Porque eu não queria que as pessoas me associassem com a igreja por causa da minha reputação. Então, até julho de 2014, eu falava, cara, eu não vou mais lá, eu quero andar com calma, mas também não quero ir na Inc. E na época, eu lembro que como você estava você fazia parte ali dos pastores da aba, eu falei, bom, então eu vou para a aba, né? Porque daí é um meio termo. E aí, eu fui para lá, para o History Makers, cara, em um dia, eu estava na sala de oração, ela tem um mapa mundi gigante, e eu estava tocando violão e lembrando aquele texto de Salmos que diz, né, pede-me, eu te darei as nações por herança. E quando eu comecei a declarar, tipo, orar sobre as nações ali, o Espírito Santo, ele veio claramente, cara, no meu coração. Ele chegou e falou para mim assim, como que você quer ir para as nações se as nações não falam português? A hora que ele falou aquilo para mim, cara, me veio como se fosse uma porrada, assim, no meio do meu peito, assim, como se o Espírito Santo estivesse batendo no meu peito e falou, cara, o que você tá falando de nações? Se você rejeita o inglês, se você diz que inglês é coisa de playboy, que brasileiro não tem que aprender inglês, cara, quando o Espírito Santo falou aquilo para mim, aquilo ali me impactou de um jeito que eu parei na hora, assim, sabe? E aí tudo aquilo que a Inc fazia, tudo aquilo que você vinha falando, que você vinha pregando, fez sentido naquele dia quando o Espírito Santo falou comigo. Isso foi em julho de 2014. Em agosto de 2014, eu me matriculei no curso de inglês. Quando foi em dezembro de 2014, eu estava lá na Alemanha e eu lembro que a gente alugou um carro, cara, e eu fui para uma cidade, Heidelberg, perto da casa da tua mãe lá, ver um castelo e tava, cara, eu e a Thaís, nós dois, só nós dois indo pro castelo, e para estacionar eu tive que falar inglês com o cara. E aí naquele dia, cara, enquanto eu dirigia, eu chorava, porque hoje, cara, a gente viaja bastante, tipo, eu e a Thaís, a gente já passou por mais de 10 países, a gente gosta muito de viajar, então, pra gente isso é algo normal, mas pra mim, naquela época, eu ir pra Alemanha era semelhante
tipo, hoje eu ir para a Lua, sabe? Não faz sentido. É uma realidade que, da onde eu vim, não cabe. Tipo, sabe, na Alemanha eu conhecia só de ver no mapa. E aquele dia, cara, se cumpriu a palavra, tanto do que o Espírito Santo tinha falado para mim, quanto o Charles falou. E aí, olha que interessante, depois disso, 2014, eu comecei a me dedicar muito no inglês, e hoje eu sou o cara que as pessoas se incomodam comigo, por quê? Porque eu uso o termo inglês, porque eu gosto de falar inglês, porque eu fico incentivando. A nossa filha que está vindo, eu vou falar inglês com ela. Então, o ponto é tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu não sei, eu rejeito. Eu digo que está errado, e aí isso vai atrasando a nossa vida. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, o que fez a grande diferença, cara, que explodiu a minha cabeça são os relacionamentos. As pessoas às quais eu decidi me relacionar. E hoje é o ponto. Hoje, Cal, a gente pega uma pessoa e, por exemplo, nós como pastores, cara, eu sinto que a gente tem uma tentação de querer saber tudo e opinar em tudo na vida da pessoa. Então, falar sobre casamento, o que ela deve fazer com o dinheiro dela, o que ela deve fazer com o negócio dela, o que ela deve fazer com a família dela. E qual que é o problema disso? Você, às vezes, tem um pastor que só porque ele está na posição, você deixa ele opinar na tua família, você usa ele como exemplo na tua família, só que às vezes ele é um cara que bate na mulher dele, às vezes é um cara que tem os filhos disfuncionais, às vezes o cara está te dando conselhos financeiros, só que as finanças dele é destruída. Sendo que, na realidade, cara, os teus mentores precisam ser pessoas que você precisa olhar para elas e falar, cara, daqui 10 anos eu quero ser igual esse cara. No que eu quero ser igual ele? Eu quero ter a família que ele tem, eu quero ter as finanças que ele tem, eu quero ter a teologia que ele tem, eu quero implantar a igreja igual ele implanta. E aí, a partir disso, você vai definindo quem que vai falando em cada coisa na sua área. Então, para mim, essas pessoas, por isso que eu vejo assim, Deus, o Senhor, eu vejo o teu amor por mim, a tua bondade pelas pessoas que você colocou na minha vida. E hoje, Cal, assim, ó, a gente recebe professores do Brasil inteiro lá no college, hoje a gente tem relacionamento com pastores do Brasil inteiro, e, cara, não existe o ciclo de relacionamento que nós temos aqui, as pessoas que nós estamos aqui não tem, Cal. Por quê? Porque aqui nós somos integrais, cara. A gente não é melhor que ninguém, mas nós não temos filtro. A gente não é o cara que veste uma roupinha em cima do púlpito, chama de amado, de querido, e fora de lá tá vivendo uma vida miserável. Não, o que a gente é em cima do púlpito, a gente é fora. E hoje eu tenho o privilégio de me relacionar com pessoas como você, como o Thales, Juliano, Nívio, tantos outros, cara, mais de uma dezena de pessoas, cara, que são homens de Deus na minha vida. Então isso que foi o grande diferencial que fez que eu vivo uma vida hoje que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que seria possível. Qual foi o país mais louco que você achou, assim, que você curtiu, que você foi, que você falou, cara, consegui, nunca imaginei que ia cair nesse país aqui? Israel, né? Israel é sinistro demais, cara. O meu problema com Israel é que é o seguinte, eu sempre tive ranço com crente judaizante, sabe? Aqueles caras que põem a bandeira de Israel, fica tocando chofar e não sei o quê, e põe o troço na cabeça. Então, eu nunca tive aquele desejo de ir para Israel porque eu associava isso com o misticismo. Tanto é que quando eu fui para Israel, cara, eu fiquei muito com o pé atrás, assim, sabe? Porque eu conheço um pouco da história de Israel. Então, por exemplo, você pega Jerusalém é uma cidade que ela já foi destruída e reconstruída muitas vezes, diversas vezes, por causa de guerra. E aí você chega em Jerusalém, né, que eles chamam de Old City, a cidade antiga, que ela é toda fechada, com muros. E chega lá, por exemplo, você tem a Via Sacra lá. E aí cada lugar, são 7 pontos que eles dizem que é onde Jesus parou por causa da cruz. E aí cada ponto tem uma igreja, aí você tem um negócio para comprar ali, um souvenir, aí tem a igreja do Pai Nosso, você chega lá, você tem que pagar a entrada. Então, assim, os caras rentabilizam muito com aquela história ali. E para mim, isso aí, cara, eu tenho um problema muito grande com o misticismo, sabe? É o Vaticano dos evangélicos. Exatamente. Só que o que acontece? Junto com a parte mística do negócio, hoje Israel é um país que tem muitos arqueólogos. Então, por exemplo, lá na cidade antiga, os arqueólogos descobriram dutos que a Bíblia falou lá no livro de Isaías que o rei Ezequias construiu. E aí, cara, quando você tem a união da ciência com a fé, cara, para mim isso é a coisa mais linda de todas, porque a ciência, ela não briga com a fé. Isso é a maior estupidez do mundo. A Bíblia diz que Deus, ele é o Deus de toda a ciência. Então Deus, ele é Deus inclusive sobre a ciência.
E aí o crente ele fica brigando com o cientista, sendo que não, Deus ele é o Deus da ciência, Deus ele criou a ciência. E a ciência ela aponta para Deus. E quando eu tive um encontro da fé com a ciência, ou seja, aquilo que está escrito há 3.000 anos atrás, os caras descobriram agora, os dutos do rei Ezequias. Ali buga a sua cabeça, cara, porque ali não é conversa para vender ingresso, para vender vela. Ali é ciência que está comprovando a fé. Por exemplo, quando eu cheguei na região da Galileia, cara, ali eu não aguentei. Ali eu comecei a chorar que nem criança. Porque você vai subindo, descendo vários morros, e quando você chega lá no topo, que você vê toda Cafarnaum, Midigal, toda aquela região, e você vê o Mar da Galileia, porque assim, o Mar da Galileia, ele não saiu dali, não foi destruído e reconstruído. É o mesmo mar, é o Mar da Galileia do tempo de Jesus. E aí quando você vai para ali, aí você vê que os arqueólogos descobriram sinagogas da época de 40, 30 depois de Cristo, ou seja, sinagogas que o próprio Cristo ministrou. E aí você vai e tem um museu que eles descobriram uma embarcação da época de Jesus, tipo, só tá o casco assim, sabe? Então, para mim, Israel foi muito poderoso, porque, primeiro, é onde eu vi a ciência justificando a minha fé. E ali é muito poderoso, cara. Você pode ser o cara mais cético do mundo, que eu me considerava um cara cético, mas quando eu fui para Israel, é diferente. Não tem como, é diferente, sabe? Primeiro ponto isso. Segundo, porque Israel, se não tivesse acontecido nada do que aconteceu de história, já valeria a pena ir, porque é um país inacreditável, inacreditável. Praia, você vai para Tel Aviv, cara, é uma praia que, meu, tem uma pista só para bicicleta, outra pista só para corrida. A cada 500 metros tem uma academia que tem balança, não é que nem as nossas academias de idoso aqui, é academia de verdade mesmo, ao céu aberto, galera jogando um futevôlei, uma outra galera surfando. Então você tem a questão da praia, aí você tem a parte do deserto, que aí no meio do deserto, por exemplo, lá perto do Mar Morto, você tem uma região chamada En-Gedi. En-Gedi, a Bíblia fala do lugar onde Davi ele estava fugindo de Saul. Saul ele vai numa caverna fazer suas necessidades fisiológicas e Davi ele vai lá e corta um pedaço da capa de Saul. Esse lugar, se você for ler na Bíblia, chama En-Gedi, e é o mesmo lugar que tem até hoje. E é muito sinistro, Cal, porque Israel, se você for estudar a geologia de Israel, você fala, cara, não tem como esse país ser próspero. O deserto lá é terra seca, não dá nada na terra seca. E aí, de repente, você vê no meio do deserto um oásis, cara. Uma cachoeira, mato, e aí você fala, meu, isso aqui não existe, eu não vi isso aqui em outro lugar do mundo, sabe? Segundo ponto é isso. E terceiro ponto, que para mim isso é muito importante, é que antes da gente ir para Israel, a Thaís ela ficou assustada. Por quê? Porque ele vai pesquisar na internet o que o pessoal fala de Israel. Aí é só, literalmente, tiro, porrada e bomba, né? Não, meu Deus, é muito perigoso e tal, não sei o quê. Eu fui para Israel, eu conheci um cara lá chamado Pedro, ele mora lá há 30 anos. Ele falou para mim, Helder, eu tô há 30 anos aqui, cara, eu não escuto falar de homicídio, eu não escuto falar de assalto, eu não escuto falar de violência. Não existe violência social. O único problema que os caras enfrentam é terrorismo. Só que justamente porque os caras enfrentam terrorismo é que a cada 100 metros tem alguém do exército com uma metralhadora na mão, com a AK-47. Então, assim, ali eu descobri, cara, o quanto a mídia manipula aquilo que a gente recebe de informação. Porque você vai ver lá, o exército israelita atacou Gaza. Só que você vai ver, um pouquinho antes disso, Israel estava de boa, quieto, e os caras mandaram um monte de míssil para Israel. Isso aí ninguém notifica. E outra coisa, 20%, não sei se você sabia disso, mas 20% da população de Israel é árabe. 20% da população de Israel são as pessoas que o povo diz por aí que Israel odeia, que Israel quer matar. Mas como que você aceita 20% da tua população ser árabe se você odeia os caras? Se você quer matar os caras? Agora pergunta, quantos por cento de israelense, de judeu tem na região da Palestina? Então, para mim, foram esses 3 pontos, cara. O encontro do bíblico com a ciência, a questão da terra em si, de tudo aquilo que ela oferece, e essa questão também política, que eu percebi, falei, cara, eu não vou mais ser marionete de mídia. Eu não vou ficar só na Globo News, no G1, porque esses caras, eles só comunicam aquilo que eles querem. Antes eu achava que isso era teoria da conspiração. Depois que eu fui para Israel, não é, Cal, não é. Israel, mano, todo momento os caras estão querendo paz, só que eles falam uma coisa lá, se hoje a Palestina baixasse todas as armas,
haveria paz na região. Agora, se Israel hoje baixasse as armas, Israel não duraria um dia. Hum. Quanto tempo você morou lá? Eu fiquei um mês. Um mês. E Uhum. nesse mês você chegou a trabalhar lá? Eu fiz um voluntariado num hotel lá. Ele era um hotel onde a gente servia no hotel e, em troca disso, o pessoal oferecia hospedagem e alimentação. Por incrível que pareça, pagou tuas contas em inglês lá, falando inglês. Exatamente, cara. O Não, isso, fato de saber falar inglês, ele trabalhou de voluntário no hotel e a permuta era que ele comia e dormia de graça. Você viu só, pessoal? Falar inglês dá dinheiro. não, e sem Ou falar no melhor, relacionamento, de cara. dinheiro. Não, sem Hã? falar no relacionamento. Eu fiz amizade com pessoa da Rússia, pessoa da Estônia. Hoje eu tenho casa em todo lugar do mundo, sabe? Isso não. Cara, eu não tenho palavras assim, sabe? Você poder sentar numa mesa com 10 nacionalidades diferentes, você entender e você ser entendido, sabe? Isso não tem preço. A galera associa muito o inglês, Cal, com profissão ou com viagem de turismo. Mas É. não, se você, ó, escuta o que eu tô falando, cara, isso aqui é de Deus. Se o teu coração queima para o ministério, se o teu coração queime para Jesus, cara, aprenda inglês. Aprenda inglês. Porque pode ser que tenha uma pessoa lá no Irã, tem uma pessoa lá na Coreia do Norte, tem uma pessoa, cara, em algum lugar do mundo agora que ele tá orando, pedindo para Deus enviar alguém para falar do amor dele, e essa pessoa é você. O problema é que você fica esperando acontecer um milagre sobrenatural, que Deus vai colocar um pendrive na tua cabeça e vai carregar o inglês. Não é assim, cara. Não tem como. Então, se o teu coração já está queimando para isso, se você já fala, cara, eu preciso aprender inglês, às vezes você nem sabe por quê. Escreve o que eu tô te falando. É o Espírito Santo falando no teu coração, porque aquilo que ele quer fazer na tua vida e através da tua vida, você vai precisar da língua. Pode ter certeza disso. Eu não sei para quem que Deus está falando isso, mas a pessoa que está assistindo, ela sabe que é para ela. Amém. Amém. Daqui um minuto a live vai cair e aí a gente vai voltar aqui para nossas considerações finais. Eu tenho um pessoal de São Paulo que está me esperando ali para o almoço. Hoje minha live vai ser mais abreviada, mas para quem conhece o Elder, sabe que o Elder nos últimos dias perdeu quantos quilos mesmo? 14. O Elder perdeu 14 quilos, mais ou menos lá nos caminhos que eu perdi 10. Eu perdi 10, ele perdeu 14. Então, junto aqui, a gente perdeu 24 quilos nos últimos 3 meses. E daria para a gente falar uma live só sobre saúde Fechou. e emagrecimento, né? Eu sei que tem um monte de gente, vai dizer que não é assim, né? As pessoas, elas veem você magro e falam assim, então, mas o que você está fazendo? Na verdade, você se torna um especialista baseado no resultado que você teve, porque as pessoas querem saber como que você fez, mano, né? Então, o Elder é um cara que você pode falar sobre... Vai cair aqui, já vamos voltar.